Boa tarde, Joelson. E um dos menores já está no SEM há cerca de 10 dias. Por uma decisão judicial, ele foi transferido antes, cumpre lá também um período de adaptação em que ele está isolado dos outros internos. E hoje, os outros 3 menores que estão aqui no Educacional de Internação Provisória, aqui nas proximidades do Grande Liceu, devem ser levados também ao Centro Educacional Masculino no bairro Acarape. A previsão é de que eles saiam daqui por volta de 3 da tarde, devem ser levados ao Instituto de Medicina Legal, onde vão passar por exames de corpo de delito e então conduzidos ao SEM. Como é que vai ser a adaptação desses menores lá no SEM? É o que nós vamos saber agora com o Anderle Lopes, que é diretor educacional de atendimento socioeducativo da SASC. Boa tarde, Anderle. Como é que o SEM está sendo preparado para receber esses outros 3 menores? Bom, ao tempo em que tomamos conhecimento da sentença em relação aos menores, nos reunimos, todo o corpo técnico, todo o corpo operacional da diretoria, especialmente do Centro Educacional Masculino, para que pudéssemos fazer uma estratégia para recepcionar os adolescentes de Castelo do Piauí, tendo em vista possíveis represálias em relação à sua chegada, porque sabemos que a cultura dessa categoria de infrator não é bem recepcionada no sistema socioeducativo, né? Temos lá naquela unidade já alguns infratores nessa categoria de infração e esse cuidado ele está sendo levado em consideração a questão da separação desses adolescentes. Fizemos todo um estudo de viabilidade, deixamos em especial um alojamento exclusivo para essa categoria de infratores, para que todo o corpo de adolescentes interno evitem represálias em relação a esses adolescentes. Tem uma situação particular que um dos menores, um dos que ainda estão aqui, ele teria contado toda a história, o que acabou pondo os outros 3 adolescentes no cenário, na cena do crime. Como é que está a convivência desse adolescente com os outros 3? Esse isolamento em relação aos adolescentes de Castelo, ele é necessário, ele vai ter que ser efetivado, e esses adolescentes eles serão, ao longo do processo socioeducativo, trabalhados no sentido de conviver com os demais internos, que o propósito do sistema socioeducativo é restabelecer, né, reinserir esse adolescente na sociedade. Anderle, o Joelson tem uma pergunta lá do estúdio. Pois não, Joelson? Boa tarde, diretor. Eu queria saber, eles foram condenados aí, sentenciados a 3 anos de medidas socioeducativas. E supõe-se que durante esse período farão atividades para retornar ao convívio com a sociedade. Eu queria saber do senhor qual é as medidas que eles vão ter ou em que medidas eles terão que se enquadrar, que atividades eles farão ao longo desses 3 anos, no sentido de educar-se, para se recuperarem nesse período de 3 anos. Como é que o sistema está pronto para menores que cometeram esse tipo de ato infracional? Atualmente, com as considerações do atual gestor, do secretário Henrique Rebelo, essa preocupação ela é constante em relação ao desenvolvimento das atividades dentro do Centro Educacional Masculino. E o nosso corpo, tanto técnico quanto operacional, está preparado nesse momento para desenvolver as atividades que a lei determina em relação a estes adolescentes. E nesse caso em particular dos adolescentes, o sistema socioeducativo, em um primeiro momento, será adequado a eles, porque a situação, repito, é atípica, e nesse primeiro momento o sistema socioeducativo ele será adequado a atender esses adolescentes de Castelo. No decorrer do processo socioeducativo, se a internação ela porventura vier a prosseguir, né, se as reavaliações não forem exitosas, os jovens, os adolescentes que terão a necessidade de se adequar ao sistema socioeducativo. Olha, Joelson, vale lembrar você aí que eles devem passar 3 anos. Na verdade, eles podem passar até 3 anos
cumprindo esse período de internação. Mas eles vão ser reavaliados a cada 6 meses. Então, pode ser, inclusive, que nessas reavaliações aconteça um regime de progressão e eles sejam soltos, sejam liberados, né? Passem a cumprir o restante dessa pena, não sendo mais internos do SEM. Você tem mais uma pergunta do estúdio? Por favor, fique à vontade. É só saber, Indira, o diretor falou aí que estão preocupados com a forma como eles serão recebidos no SEM. E eu pergunto, como é que foi a receptividade aí no CEIP? Houve tentativa de agressão? Os menores que já estão aí receberam de maneira mais violenta esses garotos de Castelo? Olá, aqui no CEIP não teve nenhum tipo de represália em relação aos adolescentes de Castelo. Muito pelo contrário, participaram das atividades que a unidade propôs a eles, né, as atividades que foram implementadas pelo sistema socioeducativo, e tentaremos o máximo, né, alcançar esse objetivo que foi alcançado aqui no CEIP, para que o sistema socioeducativo se reflita no SEM, né, em relação às atividades também que a lei executa em relação a eles. Diretor, nossa equipe voltou a Castelo 2 semanas depois do ocorrido, por ocasião da morte da Daniele. E naquela ocasião, as famílias falaram que não tinham ainda vindo visitar os adolescentes infratores. As famílias vieram depois desse período? Temos conhecimento que os familiares dos adolescentes Castelos fizeram visita na unidade, consta em notas relatórios de diários, que os familiares vieram visitar, inclusive nos momentos que tivemos audiência aqui em Teresina, os familiares tiveram contato com esses adolescentes, porque esse contato temos que disponibilizar a eles. Muito obrigada, a gente agradece a participação, então, do Anderle Lopes e repete aí que está mantida a transferência dos 3 menores que ainda estão aqui no CEIP para o SEM hoje, a partir das 3 horas da tarde. Joelson. Muito obrigado, Indira Gomes, com as informações, inclusive de que um dos adolescentes já está no SEM e os outros 3 devem ser levados hoje para o Centro Educacional Masculino. Obrigado, Indira.